Uma ótima noite para você que já nos acompanha em mais um encontro especial. Estamos abrindo mais uma live, convidando você para que venha estar conosco. Você que já está chegando, obrigado pela sua preferência de estar conosco também. É importante nós dialogarmos hoje, mais uma vez, com o Dr. Raul no programa de hoje. Vou pedir para você, você que já está conosco, comece a compartilhar para que a gente atinja aí mais pessoas na nossa cidade e que esse diálogo se torne cada vez mais presencial, porque você está conosco. Eu já cumprimento. Dr. Raul, boa noite. Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje é um dia especial, 7 de setembro, né? Nós temos aí uma comemoração cívica bastante importante no nosso país. Infelizmente, o momento cívico acabou ficando um pouco encoberto, né? Pela segurança que nós estamos lidando com a pandemia. Mas, com certeza, todos têm no coração esse espírito patriótico, né? Que essa data tão importante representa para todos os brasileiros. Estamos aqui prontos para discutir dessa vez o centro da cidade, né, Reginaldo? Perfeitamente. Nós vamos discutir aí vários bairros, tem várias questões a serem aí perguntadas para que o Dr. Raul possa também, né, nos dar um auxílio. Às vezes a gente pensa, será que é possível? Será que não é possível? A gente vai entender um pouquinho das ações que podem ser possíveis também, né, doutor? Porque às vezes a gente fala, olha, isso aqui não é possível agora, mas é possível se dialogar, é possível se conversar. Nada é impossível, né? Exatamente. O que eu posso confessar para você é que eu estou aprendendo muito, né, nessas andanças, ouvindo a população, ouvindo as propostas, né, que eles têm para a sua região. E são propostas bastante interessantes, né? Eu posso te dizer que foi excelente o número de ideias que partiram, né, das pessoas que já se manifestaram, ou mesmo pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, e pessoalmente, né, nesses momentos que nós estamos andando aí pela cidade e colhendo informações para montar aí nosso plano de governo para as próximas eleições. Só para você saber e lembrar, o Dr. Raul é pré-candidato a prefeito da nossa cidade de Bauru, e por isso nós estamos também discutindo, dialogando e conversando com você. Antes de nós soltarmos aí o vídeo de abertura oficial da nossa live, Dr. Raul nos pediu, nós atendemos aqui para que possa fazer uma homenagem a pessoas tão importantes também da nossa cidade, né, doutor? Eu vou projetar aí agora para vocês. São 3 fotos de 3 amigos nossos que partiram de sexta-feira para agora. Todos eles, eu posso dizer para vocês que eles deixaram um legado bastante importante para a cidade de Bauru. O primeiro ali é o Dr. Afrânio Martinelli, pediatra aqui na cidade há muitos anos, trabalhou comigo no Centrim, e eu tenho o prazer hoje de ter o seu filho, Ricardo Martinelli, oftalmologista, trabalhando com a gente também lá no Hospital de Base, né? Então, eu quero deixar aqui as minhas condolências com a família. Para quem não sabe, o velório dele está sendo realizado ali no Terra Branca. O Dr. Rui Bertotti, também oftalmologista, ele foi 2 vezes aqui na cidade de Bauru vereador e faleceu no último sábado, no último domingo, na verdade, com 86 anos de idade. Então eu quero parabenizar o Dr. Rui Bertotti pela passagem e o legado que ele deixou aqui para a cidade de Bauru. E não menos importante, o Roque Ferreira, que faleceu na última sexta-feira, né, de tardezinha, vítima de Covid-19. O Roque foi parceiro meu na Câmara Municipal, sentou-se ao meu lado, né, então ali vai por ordem alfabética os números, então convivi com o Roque 4 anos ao lado dele, apesar dele defender uma bandeira fisiológica um pouquinho diferente da minha, mas sempre ele visava o bem das pessoas. Então isso fez com que eu tivesse o respeito pelo Roque nesse sentido. E a nossa briga sempre era em relação à presença de dinheiro público nas coisas, e eu sempre brigava com ele dizendo que o dinheiro público não existe, o que existe é o dinheiro das pessoas, né? Mas a gente sempre chegava num acordo, e esse legado foi muito importante. E eu queria deixar para vocês uma fala que ele falou para mim pessoalmente lá na enfermaria do Covid. E ele falou assim: Raul, a gente fez tudo certinho, né? Cumpriu a quarentena e etc. Mas o coração dele tão grande acabou também fazendo com que o cunhado dele ficasse ali, que foi vítima de Covid. Olha só o destino, né? O cunhado faleceu uma semana antes, ele foi acometido de Covid logo em seguida, foi internado e uma semana depois ele acabou falecendo também. Mas fica aí, né?
meus parabéns à vida terrena que essas 3 pessoas tiveram e permaneceram, enquanto estavam aqui na Terra, permaneceram e fizeram a diferença enquanto cidadãos. Então, quero deixar aqui. Eu acho que, se eu estivesse em qualquer outro canto, eu ia pedir para fazer um minuto de silêncio. Eu acho que eles merecem o nosso 1 minuto de silêncio. Vamos cronometrar um minutinho de silêncio aí, para os nossos 3 personagens. Após esse 1 minuto de silêncio, dessas merecidas homenagens, nós vamos dar sequência à nossa live de hoje, aí já abraçando todos os familiares. Thaís, solta para nós, por favor, o vídeo de abertura da nossa live. A princípio, é importante que se esclareça. O início de Bauru se deu onde hoje encontramos a Baixada do Silvino, o mais próximo possível da água. Os moradores naquela região foram criando um pequeno comércio para atender a todos, em especial quanto a gêneros alimentícios. E foi assim até o advento das 3 ferrovias que participaram do maior entroncamento ferroviário do país. Com a chegada da estrada de ferro, o comércio passou a ter como centro principal a região da estação ferroviária, a partir da Praça Machado de Melo, ocupando as ruas iniciais da Batista de Carvalho e 1º de Agosto. Mas os pontos de comércio, ao longo dos anos, foi se deslocando para outras regiões. O Jardim Brasil, região das avenidas Rodrigues Alves e Duque de Caxias, os Jardins Europa, América, Estoril e também Aeroporto, com pontos importantes como a Avenida Getúlio Vargas e Nossa Senhora de Fátima. Vilas Cardia, Antártica, Nova Santa Clara Universitária, Higienópolis, Samambaia. Na década de 90, a expansão chega à Zona Sul, com a construção do Bauru Shopping. Estamos falando de uma grande região com um bom aporte financeiro, mas não menos necessitada. Os moradores também têm suas demandas, e é sobre elas que vamos conversar hoje. Vejam só, né? É uma coisa muito gostosa quando você consegue assistir uma imagem assim dos altos, né? Você consegue perceber o quanto é a história. As pessoas antes se aproximavam mais da água para poder fazer com que as estruturas fossem mais baratas. E assim começou Bauru, né? Perto da água. E depois, perto dos trilhos, né? E em cima dos trilhos, ela teve esse crescimento estrondoso que a gente vai começar a discutir agora. Eu me lembro bastante, viu, Reginaldo, quando a gente ia na festa de São Cristóvão, né, ia subir aqui nos altos da cidade, para cima da Beneficência Portuguesa, ali para cima, a gente ainda tinha estradas de terra, né? Foi na época do Franciscato que ele construiu o prédio onde é a prefeitura. Então, cada prefeito foi fazendo a sua somatória. E tinha ali na Getúlio Vargas, né, no final da Getúlio Vargas, tinha uma casa ali que era do Seu Américo, um português, e ele fez a casa à semelhança do navio, né? Era um navio. Então era a casa do navio. Eu, como moleque, adorava ir na festa de São Cristóvão, porque onde começava o areião ali, tinha a casa do Seu Américo, que era um verdadeiro navio. E olha onde foi parar, né, a nossa cidade, né? Chegou lá
na beira da Marechal Rondon. Então é isso aí, vamos começar a nossa conversa. Muito bem, então aí após essa apresentação, esse comentário do Dr. Raul, né, conversando com você, dialogando com você, eu vou pedir para a Thaís soltar o primeiro vídeo, a primeira questão a ser aí abordada na noite de hoje. Por favor, Thaís. Olá, Dr. Raul, Daiane Souza, pré-candidata a vereadora. Estamos aqui no calçadão da Batista de Carvalho, um ícone da nossa cidade. Trabalhei 7 anos nessa região e o que eu sempre encontrei nesse tempo foi essa situação de abandono das quadras, de falta de revitalização, de falta de um olhar cuidadoso do poder público para essa região, que é um grande potencial econômico da nossa cidade. Qual é a sua proposta, então, para melhorar as condições do calçadão com uma grande revitalização que traga realmente um incentivo aqui para essa região de comércio, que é um grande potencial da nossa cidade? Bom, Daiane, você fez a pergunta, uma das mais importantes, né, que é exatamente o que pode ser feito para o calçadão. O calçadão da Batista de Carvalho, ele é um ícone na nossa cidade, a cidade começou por aí, e hoje, você pegar a quadra 1 e 2, por exemplo, ela está praticamente abandonada. Conversando com os comerciantes da quadra 1 e 2, eles pedem com urgência a possibilidade, né, de uma revitalização maior ali, principalmente perto ali de onde está o prédio da estação. Nós vamos ter a oportunidade de estarmos conversando aqui quais são as nossas ideias em relação ao prédio da estação, quais são as nossas ideias em relação à praça e à região que está em volta da estação. Então, daqui a pouquinho, para não tirar a surpresa das pessoas, nós vamos mostrar depois um vídeo onde eu vou falar exatamente isso, das ideias para essa região. Em relação ao calçadão em si, existem assim algumas coisas que são importantes. A primeira delas, nós temos que ter banheiros ali para as pessoas. Se você andar todas as quadras da Batista e a pessoa tiver uma necessidade fisiológica aí, você tem que ficar pedindo para o comerciante se ele pode usar o banheiro das pessoas, para a pessoa usar. Não pode, tem que ser uma coisa diferente, né? Conversamos já bastante com vários comerciantes, eles já nos deram a ideia de fazer esses banheiros em algumas esquinas, principalmente naqueles prédios onde você não vai mexer com a fachada. E seria suficiente. Você imagina só você poder ter um conjunto de banheiros públicos a cada 200 metros. Né? Com certeza, a própria associação dos lojistas ali ia querer cuidar disso com uma maior presteza possível, né? Deixando limpinho, bonito, conservado, né? Sem contar a necessidade de termos dentro do calçadão um pouco mais de segurança. Então, uma atividade delegada, juntamente com a Polícia Militar, um vídeo monitoramento, ia fazer com que as pessoas que estão ali, né, muitas vezes fazendo compras, não tenham os seus bens furtados, né? E também não exista vandalismo em outros horários. Para isso, é importante que o poder público tenha um olhar atento, né? Porque ali vai pessoas, vai crianças, vai mulheres, vai pessoas de idade, né? E alguns delinquentes aproveitam dessa situação, né? Puxam a bolsa das pessoas, puxam o colar dos pescoços das pessoas e saem correndo. Se eles souberem que a cada quadra tem policiamento e um vai ajudar o outro ali, dificilmente ele vai querer ficar brincando de ladrão numa região bem policiada, numa região com uma segurança desse tipo. Então, existe uma série de situações onde os comerciantes já nos colocaram a par, né? E eu acho que eles têm razão, e é muito importante que a cidade tenha um olhar diferenciado para isso, porque a quantidade de empregos que é gerada ali pelo calçadão, por todas aquelas lojas, é impressionante. Agradecemos aqui já conosco na live de hoje o Marivaldo Campos e agradecer o Marivaldo também pelas imagens que sempre tem aí nos cedido, nos ajudado nesse processo tão importante, né? É o Marivaldo do drone, né? Exatamente, tem nos ajudado bastante, né? O Júlio César conosco, a Leonice, o João Carlos, o Richard, também o Richard Tenedini, o Adriano Barbosa, a Fátima Ramos, o Pedro Freitas, o Flávio Guedes, Erasmo César, o Carlos Luciano, Aristides Modesto, tem aqui gente até do Mato Grosso hoje, viu, doutor? Nos acompanhando aqui, fazendo parte deste importante momento, conhecendo um pouquinho desse diálogo que é oferecido aqui a você todas as segundas-feiras. Thaís, por favor, próximo vídeo. Aqui é a Mercedes que está falando, aqui do hotel. Eu queria muito falar com o senhor pessoalmente.
É a respeito de que nós estamos sabendo que aqui a nossa pedaço aqui foi desapropriado pelo prefeito. Foi desapropriado pelo prefeito. Mas nós mesmos, inquilinos, não temos nenhuma notícia. Precisava saber do senhor Raul, como é que eu estou muito preocupado, estou até doente. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, mas ninguém falou nada para mim ainda, pessoalmente, se nós vai ter um prazo, se nós vai ser indenizado, porque eu paguei aqui R$200 mil no ponto. E eu não posso sair, porque eu dei minha casa para pagar o ponto. Um valor a casa hoje de R$200 mil. E agora, se me tirar daqui sem mais, sem menos, sem me falar nada, sem entrar num acordo, como é que eu vou? Eu não sei nem o que falar, doutor Raul. Não sei nem o que falar. Queria falar com o senhor pessoalmente, para ver se o senhor pode me ajudar ou me dar uma ideia do que eu posso fazer. Eu sei que desapropriado já foi, o prefeito comprou, não comprou só o meu ponto, comprou a quadra toda aqui, até saindo na quadra de cima. Eu sei falar pouco e, além disso, estou muito apavorada, muito apavorada. Apavorada não é só eu, todos nós aqui estamos, sem saber o que vamos fazer. E agora, eu não posso sair jogada que nem cachorro para a rua, porque todo mês eu pagava meu IPTU, agora eu parei de pagar, por causa dessa epidemia, o hotel parou e eu parei de pagar também. Mas, todos os anos que eu estou aqui, sempre deixei meu IPTU em dia e hoje eu estou só no desespero. Por favor, fala comigo pessoalmente, doutor. Dona Mercedes, eu acho que a senhora tem toda a razão de ficar preocupada. Eu não acredito que seja desta forma o que vai acontecer. A senhora, como inquilina, a senhora tem direitos adquiridos, e não se tira ninguém assim do dia para a noite do imóvel onde a senhora comprou o ponto, a não ser que haja realmente o que a senhora acabou de falar, um acordo. Até onde eu tenho conhecimento, os prédios que foram adquiridos pela prefeitura são os prédios da esquina. Eu não sei se chegou até esse ponto também. De qualquer forma, se existe a intenção da prefeitura em desapropriar a quadra toda, isso não se faz do dia para a noite, isso não se faz sem levar em consideração o preço de mercado do imóvel. A senhora comprou o ponto, pelo que eu estou vendo, parece que a senhora não é dona do imóvel, né? Mas aí a senhora tem o direito de ser indenizada por isso. Então a senhora pode ficar tranquila que ninguém vai fazer como a senhora diz aí, né? Como se fosse cachorro, ficar chutando a senhora como se fosse qualquer uma pessoa. Não é, nós vamos ter que seguir a lei. Né? E a lei de dar alguns direitos aonde, principalmente na idade que a senhora está, a senhora não merece de forma alguma ser tratada desta forma. E pode ter certeza que o bom senso vai prevalecer numa situação, se isso realmente for verdade, que eles desapropriaram a quadra inteira. O que eu sei é a esquina próximo da senhora que foi desapropriada já foi adquirida. O restante deve estar em processo ainda. Mais uma vez eu peço a você que nos acompanha desse diálogo tão importante na noite de hoje com o Dr. Raul, que compartilhe a nossa live, que faça com que mais pessoas possam ter acesso a esse diálogo de hoje, no nosso programa tão especial, que ele é feito com muito cuidado para você. E aqui eu já falo também e agradeço ao Fernando Lima, o Ivo Overhead, né, o Ivo conosco, o Kleber Ciro, também a Silvia Cremonese. Conhece a Silvia Cremonese, Dr. Raul? Está acompanhando nós lá do Paraná. Está aqui mandando um alô também. Ô Silvia, um abraço aí para você, Silvia. Aí também o Adriel Viviane, a Ivone Galvão, Silvia, como eu já disse, né? E também o Fauzi dos Santos, Clara Inforzato, Claudemir Matos, todos aqui a gente vai citando o seu nome, porque é importante você estar conosco, fazendo parte desse diálogo tão importante na noite de hoje. Thaís, vamos mais um questionamento. Doutor Raul, uma pergunta que eu faço ao senhor. Nós temos aqui, principalmente aqui no centro de Bauru, a lei de ocupação de solo. Essa lei é de 1982, do saudoso prefeito Oswaldo Sbeggen. Ela restringe a uma série de atividades que não pode ser feita em nosso centro, principalmente no centro comercial. Então eu gostaria de saber do senhor, nós temos agora um planejamento novo e que passe a vigorar esse novo planejamento, para que nós podemos trazer benefícios não só ao centro da cidade, esquecido,
como há vários locais da cidade onde não pode ser colocado vários segmentos comerciais. Guedes, Flávio Guedes, eu tenho a dizer o seguinte para vocês. É muito tempo uma lei de 1982 sem sofrer alteração. Ela deve estar muito bem, né, porque poucas reclamações surgiram até agora. No entanto, as leis foram criadas para organizar a sociedade, né, de uma forma harmônica, sem prejudicar ninguém. A partir do momento que a lei está influenciando ou prejudicando os segmentos, tem que sentar, tem que se discutir e ver o que precisa ser feito. Não é possível que um proprietário do imóvel nessa região, né, fique com ele vazio e não possa, por exemplo, alugar para uma clínica dentária popular, né, onde as pessoas passam ali. Da mesma forma, a própria prefeitura já adquiriu, que foi uma ideia, inclusive, nossa, né, na última campanha, onde a gente discutiu a necessidade das comerciárias terem uma creche próxima. Você imagina só quem está trabalhando aí, uma boa parte são mulheres, algumas ficam grávidas, aí vão precisar deixar os seus bebês nos berçários, vão precisar deixar seus filhos na creche, e às vezes tem que deixar isso acontecendo nos bairros onde ela mora. E aí, para pegar a criança, ou mesmo levar a criança na creche, né? Ali ainda abre mais ou menos por volta das 9 horas. Mas para buscar, se você estiver trabalhando, por exemplo, por volta das 6 horas, como é que faz para pegar? Aí as comerciárias ficam dependendo da avó, né? Dependendo de uma vizinha. Conheço várias que acabaram utilizando as vizinhas, né? Uma colega de trabalho para poder ir buscar o filho na creche. Olha a situação que vai ficando. Então, essa esquina ali onde era o Sampaio, foi adquirida já pela prefeitura para colocar ali dentro uma creche para as comerciárias, né? Então, essa foi um fato que eu achei importante já ter acontecido. Agora, se é possível fazer isso, por que não, né, rever a lei que você acabou de dizer e fazer com que ela beneficie também outras modalidades de negócios ali no calçadão? Até porque são muitos anos, 1982 até agora é um bom tempo. Olha quanta tecnologia mudou, olha quantos serviços novos podem ser prestados, e as pessoas, mesmo aquelas que trabalham e aqueles que já estão indo para um tipo de atividade ou uma compra lá, poderiam estar utilizando do serviço. Então, eu comungo com a sua ideia, tem sim que ser revista naqueles pontos aonde é importante. Uma reunião com os comerciantes, uma reunião com os próprios sindicatos dos lojistas ali, pode-se chegar numa conclusão, e isso é fácil de ser resolvido, né? Você faz a proposta, né? Os comerciantes julgam que aquilo é necessário fazer a alteração, manda para a Câmara e os vereadores discutem e aprovam. Não vejo nenhuma dificuldade em a gente fazer isso. Bem lembrado, viu, Flávio? Ótima noite para você que está chegando agora, nos acompanhando nesse diálogo tão importante. O Evandro está aqui, né, querendo questionar também. Evandro, a sua pergunta que tem relação a um outro bairro, nós faremos para o Dr. Raul ainda hoje, ele vai responder, mas a gente está dando sequência a algumas questões relacionadas ao bairro, ao qual nós comprometemos a nossa live, mas depois, com certeza, vou perguntar a ele e ele vai responder a você também. Por isso, Thaís, eu lhe peço que traga mais um vídeo. O doutor quer falar antes? Não, só precisa anotar bem, senão depois você vai perder o Evandro no meio do caminho. Já separei o Evandro aqui para que a gente faça no momento certo, para também possa ser respondido. Vamos lá, Thaís. Meu nome é Marco Antônio Viana Rosseto, né? Conhecido como Marquinho. Eu que já morei no meu passado na Vila Falcão, eu que já morei na Vila Independência. Quando eu me casei, nós construímos na Bela Vista, um período, e hoje moro lá perto do Bauru Shopping. Porque dói pra gente, eu vejo essa Avenida Pedro Toledo do mesmo jeito há muitos anos. Eu vejo até perigoso andando a pé, é perigoso se afundar ou cair para o outro lado. Eu acho que vai ter que... Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Raul, talvez pedir ajuda para a iniciativa privada. Nós temos que remodelar. Bauru começou por aqui, a própria estação, o calçadão, mas em especial aqui agora, a Avenida Pedro Toledo. Ela liga os bairros mais tradicionais da cidade, que é a Vila Falcão, ela sai embora para Piratininga, sai para Independência, Vila Popular, Jardim Ouro Verde. O que pode ser, o senhor como pré-candidato a prefeito de Bauru, Deus abençoe, que dê tudo certo, o que pode ser feito para revitalizar a das mais tradicionais, mais importantes avenidas de Bauru, que é a Avenida Pedro Toledo? Marcos Rosseto, muito bem lembrado, viu? É uma avenida realmente tradicional. Isso vai de encontro a um projeto
que está no nosso pensamento de revitalização de toda essa região. Eu faço questão até de... Acho que para responder ele, será que não seria interessante eu colocar já a imagem do... Exato, podemos sim. É que eu falo em cima da imagem daquela região que nós fizemos, viu, Marcos? A gente fez uma imagem de drone aí, e com essa imagem do drone, a gente teria condição de já ir respondendo o seu questionamento, porque ela vai de encontro a uma série de mudanças que precisam acontecer nessa região. E existem, como você falou da iniciativa privada, já existem pessoas interessadas, inclusive uma dessas pessoas já adquiriu essa área aí no passado, com a intenção de fazer construção ali de próximo de 800 apartamentos que poderiam estar sendo comercializados, inclusive para os próprios comerciários nessa região. Isso iria dar uma diferença muito grande. A imagem já está na tela? Beleza, então ó, olha só, Marcos, dá para você perceber aí, nós estamos exatamente ali, ó, do lado esquerdo, você está vendo a Avenida Pedro de Toledo. Tá? E do lado de cá, o trem, né, saindo daí da estação. Aí ali na frente, você vai ver um parque, né, já um parque linear, né, que hoje não é parque, mas é o Rio Bauru, ali passa exatamente naquela região ali à direita. Aí nós estamos aproximando. Dá para você ver também, eu estive lá no local, aquela casinha que está ali no meio, ó, é uma casinha já histórica, né, para a cidade. E ela dá para ser aproveitado também de momento histórico. Olha só nessa região, você está aí ao viaduto novo, né, aos trens, a estação lá no fundo, né, e aqui você tem a Avenida Pedro de Toledo, e aí de novo a casinha, ó, olha só. Ela está aproximando na região, do lado direito aqui da casinha você vê o Rio Bauru com a mata de leucena em volta. E ó, nessa casinha aí dá para a gente fazer um teatro a céu aberto. Porque o barranco, como você falou, perigo até de cair nesse barranco, onde estão as árvores ali, ó, aquela região frondosa ali, você tem condição de fazer uma arquibancada e fazer um teatro ao ar livre, né, aproveitando inclusive esse prédio histórico que está aí. Ó. O empresário, dono dessa área, a partir dessa casinha, ele tem a intenção de fazer vários prédios de apartamento. E está aí pedindo licenciamento para a Prefeitura de Bauru há muito tempo, há muito tempo. Eu cheguei a ver um projeto de 2010, olha só, 2010 tinha um projeto dessa região, onde as pessoas já tentavam fazer uma revitalização. E você indo lá, você vê que é possível fazer uma ligação, pelo menos para pedestres, da Pedro de Toledo, passando por baixo do viaduto, chegando lá onde está hoje os barracões da rede, onde está funcionando hoje a própria Secretaria do Bem-Estar Social. Né? E além disso, você já faz uma outra comunicação para as pessoas que vão seguir ali para a região da Vila Independência e Vila Falcão. Né? Então, são situações fáceis de serem resolvidas. Nós precisamos ter parcerias com o poder público, tem que ter parcerias com a iniciativa privada, porque essa área que está do lado da estação, ela tem dono. Ela tem dono. E se você fizer uma parceria com contrapartida, você poderia ficar com um pedaço dessa área, um pedaço suficiente, e fazer um mercadão municipal nessa área. Se você fizer um mercadão municipal, exemplo do que acontece em São Paulo, você teria, primeiro, mais um ponto para que as pessoas que trabalham já nas feiras livres, né, o nosso hortifruti granjeiro pudesse estar ali, todo mundo com o seu box. Outras bandeiras poderiam estar dentro também desse mercadão. Isso ia fazer com que essa região ficaria uma região totalmente revitalizada. Totalmente revitalizada. E o prédio histórico da estação, que hoje já é do município, que o município comprou esse prédio, né, você teria a condição de estar utilizando ele de uma forma também histórica, e muitas coisas que o município paga de aluguel poderia estar ali dentro. Mas principalmente a parte histórica poderia estar dentro do Instituto Histórico da cidade. Bauru já merece isso, teria que estar ali. E eu não sei se alguém já foi para Curitiba, vai ver que Curitiba fez uma região dessa de linha de trem assim, né, conseguiu fazer com que a revitalização de toda essa região, através de um parque linear, onde vocês estavam vendo a imagem, um parque linear, juntamente com os trilhos de trem, juntamente com a estação, você pode fazer com que existam vários pontos, né, de comércio ali, de bebidas, de lanches. Né? Então seria um point, né, para a cidade ter mais uma opção. Do lado do mercadão municipal,
do lado do Instituto Histórico da cidade, que seria a estação, né? E além de você poder preservar. Eu acho que é dessa forma, você integrando os ambientes, é que você conserva. Precisa tomar muito cuidado com o tombamento, porque você tombar e largar significa o tempo resolver o problema. Você perde totalmente a parte histórica. O ideal é que você integre isso junto com a comunidade, e a comunidade passa a usufruir do ambiente e preservar, sim, os trilhos, porque ainda tem linhas de trem ali que circulam trens. Tem outras que estão abandonadas. Mas nós poderíamos estar utilizando, inclusive essa que passa por ali, para fazer a ligação de um trem, né? Dá para você fazer uma ligação por essa linha, saindo lá do Meridota, para você ter uma ideia, e chegando até lá na Vila Dutra. Até isso é possível, que a gente chama isso de VLT, Veículos Leves sobre Trilhos. Então, são uma série de situações que poderiam estar sendo utilizadas, desde que você tenha vontade política para realizar isso. É muita lentidão para deixar um empresário que quer investir na cidade, né, esperando por isso. Daqui a pouquinho ele vende a área, não perde o interesse de utilizar e desiste do projeto, né. A prefeitura precisa sair dessa zona de conforto dela, né. É muita dúvida. A prefeitura, acho que é o órgão que mais tem dúvida. Não era para ter, ela está ali para ajudar a ter soluções, né? Aquilo que vem mastigadinho pela iniciativa privada, você cria soluções, já existe lei do impacto de vizinhança, né? Para ser cumprida, e as contrapartidas em benefício da sociedade como um todo. É assim que eu penso. Nos acompanhando também na noite de hoje, o Aristide Modesto, e diz assim, ó, Dr. Raul, o prédio da estação poderia ser a prefeitura, pois ali teria espaços para todas as secretarias da prefeitura e só num lugar só. Por não ser no centro, até facilitaria para todas as questões de aluguel também que a prefeitura acaba por pagar. É o Aristides. É o Aristides. E uma outra colocação também com relação a isso que o Emílio coloca também, com relação às moradias ali do centro. Somente assim poderia restaurar aquela região com mais qualidade ali também, doutor. Veja só, quem fez essa pergunta? O Emílio colocou a da revitalização da região central, então, e o Aristide da prefeitura. Aristides, em relação à revitalização da prefeitura, utilizar aquele prédio para algumas situações, acho que você tem razão. Em outras, acho que Bauru necessita já de um centro administrativo, né? Um centro administrativo que poderia ser feito através de uma parceria público-privada, e o local para isso, no meu entender, seria ali na Avenida Nações Norte, naquele parque que o pessoal fala do parque do Jurandir Bueno, né, que o pessoal começou a dizer nessas palavras. Eu acho que aquela região poderia, através de uma PPP, o valor que se paga já de aluguel, de ter uma situação onde todas as secretarias estariam, todas, aí sem exceção, estariam num local só. Olha que coisa maravilhosa, né? Você iria resolver um problema, a hora que precisa passar por outra, já estariam todo mundo ali. E para o prefeito, né, que poderia estar estaria na mesma região, fácil de chamar os secretários para fazer uma reunião rapidamente de resolver os problemas, né? Em relação às moradias, ainda tem um detalhe. Além de você propiciar uma opção, né, para os trabalhadores ali da região, porque você tem escola, pulou a Pedro de Toledo, você já tem escolas ali, né, já está funcionando, tem várias escolas que já fazem parte daquela região. Essa região que nós estamos falando, que o empresário está querendo fazer os prédios, ela simplesmente não nos dá praticamente só IPTU, né? Só IPTU que você recebe, nem sei se está recebendo IPTU, porque essa era da rede, não sei nem como é que ficou essa situação toda. De qualquer forma, você sai de uma situação onde você está recebendo muito pouco, para uma situação que você vai receber IPTU de imóveis, ainda vai receber o IPTBI, né, que é a comercialização desses imóveis. Então, o município ganha com isso, quando eu falo o município ganha com isso, significa que vai entrar dinheiro nos cofres públicos, de forma anual. E com esse dinheiro, né, o prefeito tem condição de estar aplicando esse dinheiro em outras áreas, em outras regiões mais carentes, onde há necessidade. Então é muito importante esse ponto que você falou. Você sai dessa zona de abandono dessa região e transforma ela numa zona muito bonita, e a cidade começa a ficar com uma outra cara, né? Você imagina a cidade de Bauru, com vários parques lineares, aproveitando todos esses fundos de vale de uma forma harmônica, barata, nada de querer fazer construções, né? Que é onde você sabe que começa hoje, vai terminar daqui 30 anos. Nada disso. Fazer coisa barata, com o próprio funcionalismo público municipal. Você tem pessoas capacitadas. Já conversei com vários funcionários públicos municipais,
com essas ideias todas que eu estou dizendo para vocês, e eles me disseram o seguinte: é possível e é fácil de fazer, precisa de vontade política. Nos acompanhando também na noite de hoje, o Juarez Solana, Cristina Boni, Simone Deraco, Carlos Souza, o Evandro, o Pedro Rodrigues, o Carlos Luciano, a Cláudia Clérigo, o Guilherme Rodrigues, Juarez Solana, como já disse aqui também, Francisco Guerreiro, o Benedito Meira, que está fazendo uma colocação aqui também, falando sobre a lei de zoneamento. Daqui a pouco eu coloco também, porque tem relação à pergunta do Evandro, aí a gente vai colocar essa questão em debate daqui a pouquinho também. Está perguntando? O Meira está colocando, né, uma resposta até para o Evandro, ele está colocando já sobre a lei de zoneamento que está sendo finalizada e discutida no momento ali na Câmara Municipal, né, como o plano também de diretor participativo. Então, questões... Já vou fazer então para que o senhor já faça, né, o Evandro está colocando aqui qual a sua visão ali com relação ao Vale do Igapó, né, uma parte da cidade que acaba sendo esquecida em alguns momentos, e ele diz aqui, outra também, falam que só é lembrado em época de eleição, né, para que a gente tenha essa colocação. Qual que é a sua visão também dessa relação desse bairro lá, doutor? O Meira fez um comentário em cima do Vale do Igapó? Exato, falando da lei de zoneamento, né, porque tem ações ali que estão sendo avaliadas ainda. Exato, né? Exato. O Meira, ele participou de várias reuniões, ele está bem por dentro desses assuntos. Eu sei que, na época que eu estava de vereador, nós fomos em uma reunião onde foi constatado que o Vale do Igapó, naquela região, tem 3 donos. Né? Você tem uma região do Vale do Igapó que pertence a Agudos, você tem uma região que pertence a... As pessoas vão estranhar, mas é Pederneiras, olha só. Né? E você tem a parte de Bauru. Então, na hora que você vai... Na hora que você não, né? Na hora que a prefeitura vai agir, o que acontece? Ela tem que levar em consideração todos esses pontos. Mas eu não consigo entender como que Pederneiras conseguiu trazer água até essa região. Olha a distância que está Pederneiras, né? E Bauru esqueceu esses munícipes. Então, a minha indignação fica exatamente nesse ponto. Se Pederneiras conseguiu trazer uma adutora até esse ponto, como que Bauru não quer sentar para discutir isso aí? Então, você pode ter certeza que temos que resolver isso, né? De que forma pode ser melhor feito? Será que, se sentar com Pederneiras, não é mais fácil, talvez, fazer uma composição entre Pederneiras, Agudos e Bauru, né? E já que foi aprovado um bairro assim tão longe, né, de Pederneiras, será que eles querem realmente ficar tendo que tomar os cuidados aqui numa região tão longa? Será que não é mais fácil a gente fazer uma parceria, né, de administrativa em relação a isso e resolver o problema? Então, eu acho que tem que ser por essa linha aí. Mas depois eu vou bater um papo com o Meira, porque ele deve ter ido nas últimas reuniões com o pessoal do Vale do Igapó para ver se ele tem mais novidades em relação a esses fatos. Perfeitamente, você pode continuar compartilhando a nossa live de hoje, nesse diálogo tão importante com o Dr. Raul, porque você é quem conhece a cidade, você é quem traz as informações, você é quem compartilha conosco as informações, e assim o Dr. Raul vai aí dialogando com você. Thaís, por favor, mais um vídeo, mais um questionamento. Meu nome é Thaisa dos Santos, eu sou moradora da Vila Falcão, e na minha infância eu tive o prazer de fazer um passeio com a Maria Fumaça, e que eu nunca mais esqueci. Eu gostaria de saber, Dr. Raul, se você tem algum projeto de lazer para colocar a Maria Fumaça em uso. Bom, você teve o prazer de dar uma voltinha, Thaís. Eu também tive o prazer de andar, inclusive com meu filho. Eu só tinha um filho naquela época ainda, que era o Tiago. Hoje ele já é médico oftalmologista na cidade de Bauru, está com mais de 30 anos. E naquela época, o então deputado Roberto Purini, ele ressuscitou a Maria Fumaça, e era um sonho dele fazer com que isso que você acabou de falar, né, se tornasse realidade. E eu me lembro o domingo que eu entrei na Maria Fumaça, inclusive com apito de trem bonitinho, e a gente fez um passeio com a Maria Fumaça. Foi uma coisa muito gostosa. Eu lembro da cara do meu filho, né, de ter... Ele chegou até a babar, né, de emoção de estar dentro de um trem, né, e brincando ali, e olhando por fora. Para a gente que é adulto, a gente já curtia, né? Você imagina para uma criança que vai entrar pela primeira vez para dar um passeio desse. E isso é possível, o que você está dizendo, se a gente aproveitar esses trilhos, né? Se já no passado foi possível, nós poderíamos estar andando, né, com a Maria Fumaça, de Bauru até Tibiriçá, de Bauru até Vila Dutra. Quer dizer, existem vários pontos onde poderia estar sendo utilizado a Maria Fumaça. E já que você tocou no assunto da Maria Fumaça, né, eu vou voltar no assunto dos VLTs. Nós temos em Bauru hoje um empresário que ele tem uma oficina das locomotivas. Ele faz esse trabalho todo para Rumo, né?
E era possível, já conversei com ele, e a possibilidade da cidade de Bauru ter um VLT, um veículos leves sobre trilhos, ela é real, né? A prefeitura poderia investir nesse sentido. Essa história de que as bitolas não servem, tudo mentira, tudo mentira. Eu vou voltar a dizer aqui o nome do Roque Ferreira. Conversei isso com o Roque Ferreira, ele falou que quem fala isso é porque não conhece as nossas linhas de trem e como funciona. E o próprio, vou citar o nome do empresário agora, o Sola, né? Ele também me disse que essa possibilidade existe. E o mais importante, você com uma máquina dessa, uma locomotiva, você conseguiria levar o trem em toda essa extensão da cidade, né? Com veículos leves sobre trilhos, e você não iria transportar só meia dúzia de passageiros, não. Você iria conseguir transportar uma quantidade enorme de pessoas, enorme. Né? Porque você pode colocar até 5 vagões para uma locomotiva dessa aí tocar. Então, olha a gama de possibilidades que existe naquilo que você acabou de falar, puxou pela Maria Fumaça, eu já fui indo para os veículos leves sobre trilhos. Né? Não podemos abandonar as linhas férreas, porque isso faz parte da história da cidade. Muito bem, você conosco, boa noite para você nos acompanhando também. Faria Neto chegou aqui agora, está nos acompanhando também. A Carla Leonessa, o Rogério Costa, o Dorival Manzano, também acompanhando o Bruno. Enfim, vão chegando e vão sendo aqui também lembrados como você que chega a partir de agora e compartilha a nossa live aí para que mais pessoas também tenham acesso a esse diálogo de hoje. Thaís, tem mais perguntas aí, né? Solte para nós, por favor, para que o Dr. Raul possa responder. Sou Richard Tenedini, represento essa região aqui do bairro Higienópolis e estou aqui para mostrar ao Dr. Raul a situação que os moradores sempre cobraram sobre o asfalto, né? São várias quadras aqui no Higienópolis ainda que não receberam o recap asfalto, ainda mais que são ruas importantes que fazem ligação com a Avenida Nações Unidas, são ruas de descida que em dia de chuva, além de muitos idosos escorregarem e acabarem se acidentando, muitos carros não conseguem frear. Ruas que fazem acesso com as Nações Unidas, com a Rodrigues Alves, um bairro antigo que merece, né, receber esse recap asfalto. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha que poderia ser feito em relação a esse problema antigo aqui do bairro de Higienópolis. Estou aqui na outra parte da Vila Cardia, na rua Marcondes Salgado, onde constantemente também tem um lugar crônico de vazamento de esgoto. E como lá em cima também, o DAI vem, só desentope e não resolve o problema que é antigo, né? É um vazamento crônico de esgoto. Também gostaria de saber com o Dr. Raul o que poderia ser feito, que a gente tem uma ideia de colocar um semáforo aqui na Marcondes Salgado, rua Marcondes Salgado, com a rua da Tilibra ali, a Imorés, que em horário de pico é constante, um trânsito muito forte aqui, e os pedestres têm muita dificuldade para transitar, entendeu? Bom, Richard Tenedini, nada como ser morador da região, né? Você está trazendo os problemas com propriedade, isso é muito importante. São 3 questionamentos. Em relação a essas ruas que estão pavimentadas com paralelepípedo, e também com problemas de inundação, seria uma grande oportunidade de se fazer as tubulações para que isso passe a não ocorrer mais. Aonde for apenas passagem, o próprio asfalto, o recap, pode ser feito por cima do próprio paralelepípedo, né? Existem muitas cidades que fazem isso. Caso contrário, sacamos o paralelepípedo, fazemos as galerias para que isso evite aí as inundações, como você acabou de dizer. E esses paralelepípedos podem ser utilizados em muitas subidas em estradas rurais aí, que durante períodos de chuva todo mundo sabe o que acontece, né? Quem faz parte do cinturão verde da cidade para produzir hortifruti granjeiro sabe do que eu estou falando, né? Então esse é um ponto. O outro ponto que você falou foi em relação ao semáforo na Marcondes Salgado, né? Isso é importante. Os moradores que estão vendo o que está acontecendo, passam ali todo dia, tem que ser acionado o poder público para que ele dê essa resposta, né? Tem necessidade, instala-se o semáforo. A melhor forma de se ter velocidade nas coisas e democraticamente acontecer e evitar acidentes é um semáforo, né? Não só para os carros, como também para pedestres em ruas onde a velocidade é um pouquinho maior, né? E a hora que você pega bairros como essa região onde existem mais pessoas com uma faixa etária mais elevada, a chance de acidentes com carro sendo atropeladas é maior. Então é uma coisa bastante importante de se ver. Então, Richard, eu acho que
Você está coberto de razão, são reivindicações dos moradores da sua região e que precisam sim da atenção do poder público. Parabéns aí pelos seus questionamentos. Muito bem, você nos acompanhando aqui, nós vamos para os dois últimos questionamentos, depois nós vamos falar do bairro onde nós vamos estar na próxima semana, para que você que nos acompanha já possa se organizar também e participar de tão importante diálogo que estamos oferecendo a você, você o conhecedor da nossa cidade, você que tem aí o problema e sabe e vivencia, vai também nos auxiliar neste momento. Thaís, por favor. Olá, doutor Raul, Daiane Souza, pré-candidata a vereadora. Minha pergunta é relacionada à revitalização da estação ferroviária. Atualmente, ela já está prevista no plano plurianual, porém até agora nada foi feito. Dr. Raul, coloca-se muito em projetos sem possibilidade de realização ou o que falta é gestão eficiente para que os projetos saiam do papel? Qual é a sua opinião? Meu nome é Guilherme. Estamos aqui na Praça Machado de Melo, diante da estação ferroviária, um grande cartão postal da nossa cidade, tão bonito e tão abandonado, né? Temos, além dos vários problemas que a gente encontra aqui no centro da cidade, acredito eu que um grande problema que incomoda toda a população é o que tem atrás da estação ferroviária. Centenas de vagões de trem abandonado. Todos sabemos que Bauru surgiu e cresceu com essas linhas de trem. E hoje esses vagões estão aí abandonados. O que o senhor pensa sobre isso, Dr. Raul? Qual seria a melhor solução para esses vagões que estão abandonados hoje na nossa cidade? Bom, Guilherme, vou começar pela sua resposta. Eu já acabei falando um pouco, né, sobre a revitalização em relação a essa região, mas eu faço questão de repetir, né? E Daiane, parabéns pelo seu questionamento, Daiane. Você é pré-candidata a vereadora e com muita propriedade falou exatamente a falta de comprometimento da prefeitura, a falta de atitude, né? A demora em dar as respostas para a iniciativa privada, né? Você vê, tem gente querendo investir na cidade e você atrapalhando a cidade, né? Quando você atrapalha dessa forma, você acaba evitando que entre recursos para a prefeitura, que foi o que eu citei agora há pouco, né? Então, eu não sei se tem aí o vídeo que eu tinha pedido para fazer da estação, se desse para fazer o vídeo da estação, só para eu aproveitar, deixa da pergunta da Daiane e do Guilherme, vocês vão ter oportunidade, ó, é uma imagem muito linda, né, que foi feita de drone, né, e é uma imagem que você consegue ver, olha, ó, o calçadão da Batista, né, onde você vai ver que essas duas últimas quadras da Batista, na verdade são as duas últimas, né, que está perto da estação, a quadra 1 e 2, os comerciantes reclamam demais disso, demais. Aí a hora que já está virando, ó, essa esquina toda aí, é a que foi adquirida pela prefeitura, onde existe projeto para se fazer uma creche para as comerciárias. Graças a Deus, a nossa batalha, né, acabou sendo ouvida aí pelo poder público nesse momento, apesar de que não conseguiu tirar do papel. Agora, olha que imagem linda, você vê lá no fundo o viaduto, né? E aqui você tem a estação toda. Sabe o que eu aprendi? E eu não sabia. Se você for ver, olhar o prédio da estação como um todo, além de ser um prédio histórico e muito bonito, né? Você tem 3 grandes símbolos aí na estação. Então fica aí, ó. O primeiro deles eram 3 estações, eram 3 linhas férreas que passavam pela cidade. A maior delas era a NOB, a Noroeste do Brasil. Então esse prédio que está aí no centro. O outro à esquerda era a Companhia Paulista, né? Desculpa, a Sorocabana, né? E no lado direito aqui da tela, você tem o símbolo do CP, né? Que é a Companhia Paulista. Então, agora eu consigo entender, né? Lá no bairro do meu pai, na época, os funcionários que vinham, né, os maquinistas, passavam lá pelo bar, ou iam trabalhar ou estavam voltando do trabalho, que tinha um maquinista e tinha o ajudante de maquinista na época. E alguns trabalhavam na FEPASA, outros trabalhavam na NOB, e eu não conseguia entender, eu era criança, mas não é tudo trem, né? Mas na verdade eram empresas diferentes, né? Então você pode ver aqui, é o símbolo lá em cima, ó, CP, né? Então é a Companhia Paulista, e do lado direito aqui, ó, quem está olhando de frente, e aí você vai ter o outro símbolo, né, do outro lado, que é o símbolo
da Sorocabana. Então, essa região toda tem que fazer tudo aquilo que eu acabei de falar. Os trens que hoje estão abandonados, se você interligar esse sistema, o Mercadão Municipal, aí é Mercadão e não Mercadinho, pelo amor de Deus. Eu acho que a prefeitura é muito lenta nesse pensamento, sabe? Qualquer coisinha ela já começa a agir errado. Precisa pensar grande, precisa pensar com propriedade. Nós tem-se aqui em Bauru um grande número de comerciantes que estão interessados em poder ter o seu box. É exemplo do que acontece no Mercadão Municipal. Além de outras bandeiras que poderiam estar vindo aqui para a cidade de Bauru. Então, uma área maior do lado da estação iria fazer com que um Mercadão Municipal atraísse durante todas as horas do dia, pessoas para vir nessa região. Aí, com certeza, a quadra 1 e 2 da Batista de Carvalho ia ter uma importância muito maior do que hoje, que ela está praticamente abandonada. Junto disso, você ainda teria condição de fazer o que eu falei lá, um teatro ao ar livre. Junto da estação, fazer uma região de você utilizar um projeto onde você mostre, interligar os trilhos. Os vagões que seriam abandonados poderiam ser revitalizados. Alguns deles iriam transformar até em vagões como tem lá no Poupa Tempo, né? Não sei se alguém já foi no Poupa Tempo, lá no fundo tem um vagão desse que serve de lanchonete. Então, olha quanta coisa bonita poderia ser feita com esses vagões abandonados, atrelando eles à paisagem do início da história da cidade de Bauru. E aquele monte de mato que está ali das leucenas, que é uma planta invasora, poderia ser feito um parque linear, já com barreiras de contenção para épocas de chuva, e eu tenho certeza que isso é possível de ser feito com a iniciativa privada, em parceria com a prefeitura, em parceria com um pouco mais de projeto arquitetônico ligado à revitalização de todo o centro da cidade. Essa é a nossa ideia para essa região. Muito bem, você nos acompanhando na live de hoje, só lembrando você que agora o próximo bairro que nós vamos estar, para que você já possa estar se organizando aí durante a semana e no sábado nos encontrar, nós vamos estar ali na região do Parque Jaraguá, onde nós vamos ali, doutor, estamos ali, Santa Edvirges, 9 de Julho, Fortunato Rocha Lima, o Roosevelt, Eldorado, Primavera, Alto Alegre, Progresso, Vânia Maria, Petrópolis, Gerson França e também o Rosa Branca. É uma região também bem ampla e necessita aí desse cuidado também, dessa visão, desse olhar e desse diálogo que vai acontecer na próxima segunda-feira, mas antes nós vamos estar por ali percorrendo esses bairros, doutor. Você sabe que ontem eu já passei ali pelo Roosevelt e os moradores já me deram uma listagem enorme de situações que são importantes ali. E todas elas que foram elencadas, todas elas com propriedade. Eu acho que o gostoso de você ouvir, a população que está no local é você trazer para dentro do pensamento político, as diferentes ideias. Algumas a gente já diga, fala, isso não pode, que a lei não permite, Você tem que mudar a lei para fazer com que isso aconteça. Às vezes as pessoas, tem gente que não consegue entender isso até que você explica realmente os porquês da situação. Mas todas que me trouxeram ontem, todas elas são reivindicações aonde a comunidade vai ser beneficiada com isso. Parabéns pela escolha do bairro aí. E vamos para lá então, já agradecendo a você que nos acompanhou, que olha, essa live ela continua na nossa página, você pode continuar compartilhando, ver as ideias e as discussões, ações, também o diálogo que foi apresentado na noite de hoje, você pode nos acompanhar. Ivo Leite também nos acompanha hoje, Ivo. Um grande abraço para você também e todos que compartilharam, que estiveram conosco no momento de hoje, doutora? A gente só tem a agradecer porque esse é um momento, como o senhor disse, abrindo a live de hoje, de aprendizado, Conhecer a nossa cidade de uma melhor forma e conhecer as reivindicações da nossa população, que é aquele que realmente está vivendo todos os dias, E a nossa pré-candidatura a prefeito, essa semana já começa a ganhar um pouco mais de corpo, já aconteceram praticamente duas das convenções, o PSL, PRTB. 3 então, na verdade. Então o PSL foi a primeira, através do presidente, o Sandrin, junto com o Kleber Ciro. Depois aconteceu a do PRTB, também a convenção, já homologando os seus candidatos a vereador. E a última foi do PP, com o Fábio Manfrinato, que passa a ser candidato a... Nem sei se pode falar agora como vice... Pré-vice, vamos continuar como pré-vice para não cometer nenhum problema jurídico aqui. Mas ele já foi confirmado como pré-vice-candidato a
a prefeito da cidade de Bauru, junto com a nossa coligação, e a nossa deverá ser realizada no próximo domingo. Perfeitamente, doutor. Obrigado mais uma vez por estar disponível aí à população de Bauru e estar dialogando com ela de uma forma clara e objetiva. Eu que agradeço a todos que nos acompanharam até esse momento. E, por favor, se vocês puderem estar curtindo a nossa página, difundindo as nossas ideias, porque acho que o mais importante numa pré-campanha é você colher informações, é você discutir a cidade, que o objetivo de um candidato a prefeito, como na verdade o pré-candidato a prefeito no nosso caso, é fazer com que a cidade seja discutida, né, em todos os seus meandros. E aí os outros têm que vir argumentar também da mesma forma, e quem vai escolher é você, a população é que vai escolher quem ele acha que tem condição de tocar a cidade de Bauru. Um abraço a todos. A princípio, é importante que se esclareça. O início de Bauru se deu onde hoje encontramos a Baixada do Silvino, o mais próximo possível da água. Os moradores naquela região foram criando um pequeno comércio para atender a todos, em especial quanto a gêneros alimentícios. E foi assim até o advento das 3 ferrovias que participaram do maior entroncamento ferroviário do país. Com a chegada da estrada de ferro, o comércio passou a ter como centro principal a região da estação ferroviária, a partir da Praça Machado de Melo, ocupando as ruas iniciais da Batista de Carvalho e 1º de Agosto. Mas os pontos de comércio, ao longo dos anos, foi se deslocando para outras regiões: o Jardim Brasil, região das avenidas Rodrigues Alves e Duque de Caxias, os Jardins Europa, América, Estoril e também Aeroporto, com pontos importantes como a Avenida Getúlio Vargas e Nossa Senhora de Fátima. Vilas Cardia, Antártica, Nova Santa Clara Universitária, Higienópolis, Samambaia. Na década de 90, a expansão chega à Zona Sul, com a construção do Bauru Shopping. Estamos falando de uma grande região com um bom aporte financeiro, mas não menos necessitada. Os moradores também têm suas demandas, e é sobre elas que vamos conversar hoje.